Olá, eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Na aula de hoje, nós vamos mostrar duas formas diferentes de você fazer o cálculo do número de diagonais de um polígono convexo. Se você não assistiu nossas aulas sobre o número de diagonais de um polígono, sugiro que você pause o vídeo e vá lá e dê uma conferida, aí você consegue entender bem melhor o que nós vamos fazer agora, tá? Para quem já assistiu, vem comigo que nós vamos mostrar essas duas formas. Vamos lá. Bom, a primeira forma de calcular o número de diagonais de um polígono é através da fórmula que nós deduzimos na nossa aula sobre isso. Bem, só para lembrar que a diagonal de um polígono ela vai ser um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos do polígono. Ou seja, é aquela ideia que eu dei. Você pode pensar que a diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois vértices e que essa união, esse segmento formado de extremidades nos dois vértices, não seja o lado do polígono. Então vai ser uma diagonal. Muito bem. Usando a fórmula que você já viu aqui, a gente calcula assim. D é igual, número de diagonais D. Vai ser o número de lados do polígono, aí nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 lados esse polígono, ou seja, é um hexágono. Então vai ser o número de lados que multiplica, abro parênteses, o número de lados menos 3, dividido por 2. Primeira coisa que a gente faz é calcular esse parênteses, então vai ficar 6 vezes 6 menos 3 é 3 dividido por 2. Bom, aqui, vou colocar aqui embaixo. 6 vezes 3, 18, dividido por 2. Vamos calcular de forma direta. Então vai ser igual 18 dividido por 2 é 9. 9 diagonais, usamos a fórmula, você calcula dessa maneira. Bom, a segunda forma, nós vamos usar a análise combinatória, ou seja, um conceito específico lá da análise combinatória, que são as combinações simples. Veja bem, por mais que você ainda não tenha estudado a análise combinatória e as combinações simples, mas eu quero que pelo menos você que está no ensino fundamental compreenda a ideia. Você que está no ensino médio, não, eu quero que você tenha mais uma forma de calcular o número de diagonais. Porque isso vai ser importante. Na hora que você estiver fazendo uma prova vestibular, ou então para aqueles que prestam concurso, você vai vir na hora. Como é que eu calculo o número de diagonais de um polígono? Aí você pode fazer pela fórmula, se você lembrar imediatamente, ou então, se você lembrar das combinações simples, você também pode fazer dessa maneira. Então vamos lá. Veja bem, através da combinação, você vai considerar os vértices desse polígono. Nesse caso do hexágono, são 6 vértices, né? São 6 lados, 6 vértices. Digamos assim, uma consequência dos polígonos convexos. Tem um número de lados igual ao número de vértices, igual ao número de ângulos internos também. Ok, aí veja bem, qual vai ser a ideia? Você considera os 6 vértices, que são pontos, tá? No plano. E aí, você tem que unir, traçar os segmentos de reta que tem extremidades em 2 pontos. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, você tem que se convencer que é a combinação. Aí, você faz uma simulação. Vai considerar um segmento. Por exemplo, o segmento AB. Então, olha só. O segmento AB, se você fizer a inversão desses pontos, por exemplo, e considerar o segmento BA, o segmento AB e o segmento BA é o mesmo segmento. Isso significa que eu vou usar um agrupamento da análise combinatória em que a ordem não é importante. Se a ordem fosse importante, a gente usaria o conceito de arranjo. Mas como nós estamos, a ordem, nesse caso, não vai ser importante, então a gente vai usar um agrupamento da análise combinatória em que a ordem não é importante. E aqui no caso do ensino básico, aqui não, no caso do ensino básico, são as combinações.
Aí olha só como que você vai fazer o cálculo. Você vai combinar, C de combinação, tá? Você vai combinar 6 pontos, tá? São 6 segmentos, 6 pontos, 6 vértices. E você vai combiná-los 2 a 2. Combinação de 6 tomados 2 a 2. Ó. Você vai considerar 2 pontos e traçar esse segmento de reta. Perfeito. Como é que eu faço o cálculo dessa combinação? Agora, pega essa dica. Você pode usar uma fórmula que tem, tá? Utilizando a ideia de fatorial, ou você pode calcular dessa forma prática que eu vou te mostrar. Ó. São 2 fatores decrescentes do 6, ou seja, vai ser 6 vezes 5, dividido pelo fatorial desse número aqui, 2. E o fatorial nada mais é do que um produto decrescente a partir desse número. E essa é a ideia do fatorial, tá? Um produto que seja decrescente a partir dele e que chegue até o 1. Então, o fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1. Beleza. Se você fizer essa conta, 6 vezes 5 é 30. E 2 vezes 1 é 2. 30 dividido por 2 é 15. Aí você olha, peraí, mas claro que através desses 6 pontos eu consigo formar um hexágono assim como nessa figura. E ele não tem 15 diagonais, de fato. Só que você tem que entender o seguinte, por exemplo, o segmento AB ele não vai ser diagonal. Se você traçar todos os segmentos aqui, olha, esses laterais, você vai, na verdade, formar o polígono, ou seja, os lados do polígono. Então, para calcular a diagonal, olha a ideia. D é igual, vai ser 15, aí eu tenho que tirar, matematicamente, a operação de subtração, vou tirar quantos segmentos? Os que vão formar os lados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 segmentos, que é um hexágono que vai se formar. Portanto, o número de diagonais vai ser 15 menos 6, que é 9. Realmente. Agora sim, são 9 diagonais traçadas. Beleza, então é dessa forma que você vai calcular através das combinações simples. Perfeito? Então, se você gostou da nossa aula, eu peço para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e os seus familiares e comentar aqui embaixo se você gostou e trazer e deixar sugestões para a gente. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.